Salve turma, acho que é o vídeo 19 dessa série de videoaulas sobre Spring MVC. Tá dando bastante trabalho, então se você tá gostando, deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom? E vamos para mais um vídeo aqui, continuando aqui ainda nosso CRUD usando o Spring MVC, com Spring Data e tudo mais. Agora nesse vídeo a gente vai começar a mexer com a parte do update. Então vamos fazer a parte de atualização. Então nós temos aqui, por exemplo, a nossa listagem de professores. Eu quero que quando eu clicar aqui em editar, que abra exatamente esse formulário, só que com os dados desse registro que eu quero editar, que no caso seria o Batman, para fazer edição com isso. Eu não quero criar isso do zero. Então, para fazer isso, ó, o que nós vamos utilizar? Nós vamos criar uma nova página para fazer edição. Então, vou criar aqui ó, uma nova página. Aqui, ó, que vai ser uma cópia do new. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, vai chamar uma página de Edit. Vai ser uma cópia, já a gente vai ver como a gente usa fragmentos para isso, né? Mas vai ser uma cópia que vai ser editar professor, aqui nós podemos passar um dado ID para esse professor, e a gente pode ter aqui também, ó, editar professor e passar um ID também para o título, que a gente vai fazer já. E feito isso, eu quero editar esse professor. Só que o formulário basicamente é o mesmo. Nós vimos que quando dá um erro, a gente consegue, quando dá um erro aqui na hora de submeter, a gente vê como recuperar esses dados com esse erro, né? E a gente recuperou esses dados repassando aqui o nosso requisição novo professor e atrelando a um objeto desse formulário. Então é por isso que a gente quer esses erros aqui, né? Então nós vamos querer carregar do banco de dados o registro que tem esse dado com o dado ID que eu passar para fazer a edição. E esse objeto, esse registro, que é um registro de professor, esteja, na verdade, todos os valores dele estejam aqui nesse requisição novo professor. Esse objeto DTO, né, esse Data Transfer Object, eu quero fazer isso. Então, a gente já está vendo algumas coisas que nós teremos que fazer. Uma outra coisa é que se a gente seguir aqui as rotas, né, do REST, o padrão do REST, para fazer a edição, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: se você acessar um barra, o nome da tua entidade no plural, né, que seriam barra professores, o ID barra edit, e você acessar essa URL pelo get, é para mostrar o formulário de edição. Então é isso que a gente vai fazer agora. Acabamos de criar essa parte de editar professores, a gente já vou mostrar para vocês como usar fragmentos já, mas antes disso, vamos aqui em professor. Eu vou vir aqui na parte aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui um método public model enview, vou chamar de edit, já veremos como que nós vamos fazer agora, né? Mas esse método ele tem que fazer o quê? Ele tem que receber um dado ID, então vai ser um mapeamento para o get, então get mapping, certo? Então tem um get mapping aqui, eu quero passar aqui então um barra professores, barra ID, então vai ser um ID que eu vou mapear o valor que dessa string que está nessa URL para um valor de parâmetro, né, uma variável do caminho, barra edit. Então nós vimos aqui, olhando aqui no caso do model enview, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que colocar um barra path long ID, então vamos fazer dessa maneira assim. Então esse ID que é long, ele vai converter automaticamente essa chave, então tem o mesmo nome. Nós poderíamos criar aqui um model enview aqui, atrelando esse modelo de dados que nós queremos mostrar na tela com um dado com um dado formulário, né? Que na verdade é não é um dado formulário, no nosso arquivo, né? Que é o professores barra ID, não é ID não, desculpa, é barra edit. Então a gente quer retornar isso, vamos retornar só para ver como que está sendo. Não é para dar certo, não sei se você acha que isso vai dar certo ou não, pausa esse vídeo, pensa um pouquinho, não é para dar certo e pensa o porquê antes de eu executar. Se você já pensou, vamos ver aqui o porquê que não vai dar certo. Ó. Se eu vim aqui então e colocar um professores barra 1 barra edit, vai dar problema. Vai dar problema, pessoal, porque se a gente olhar aqui o nosso formulário que está em edit, ele espera que eu tenha esse objeto, né, de requisição novo professor, que vai estar atrelado ao nosso formulário. E aqui nós não temos, né? Nós não temos isso como parâmetro. Então o que eu vou fazer aqui eu vou deixar aqui então requisição novo professor, chamar de requisição, não precisa ser o mesmo nome, vou chamar de requisição, como nós fizemos anteriormente.
só para vocês verem que agora vai dar certo. Então, automaticamente o Spring vai criar esse objeto para nós, vazio, e vai atrelar naquele formulário. Então, se eu der um reload agora, vamos ver, ainda não deu problema, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ó, deu um refresh aqui, apareceu, era questão de reload, né? Não tinha feito o redeploy ainda da nossa aplicação no servidor. Então, nós temos isso aqui agora, ó. Então, nós temos nosso objeto DTO. Então, agora o que a gente tem que fazer é recuperar esses camaradas do banco. Só uma coisa que eu vou fazer aqui antes, pessoal, que eu tô para fazer isso nos outros vídeos, mas eu acabo esquecendo. Note que aqui dentro do professor controller, todas as nossas actions começam com /professores, né? Então, toda hora a gente está tendo que fazer isso, /professores. Ó, note, todas as actions têm esse mesmo padrão de entrada. A gente pode fazer o seguinte, para evitar que a gente repita código assim, a gente pode vir aqui no controller e falar aqui uma outra anotação. Tem uma anotação chamada requesting mapping. A gente pode falar que essa nosso controller ele mapeia requisições. A gente pode passar um valor aqui, que é o começo dessa string, que sempre recebe requisições, mapeia requisições com /professores. Então, sempre está acontecendo isso. Só que agora, nesse getMapping, o que vai fazer? Ele vai pegar essa base, esse prefixo, e vai colocar esse conteúdo aqui. Então, a gente não quer, né? Então, a gente não quer que fica /professores. Então, eu simplesmente agora elimino de todos os padrões de URL das nossas actions, eu elimino essa parte aqui de professores. Então, vou fazer até dessa maneira aqui, ó. Vou eliminar aqui, elimino aqui também. Então, ele vai fazer isso aqui. Então, aqui vai ser um /new, na verdade. Aqui no post, eu posso até fazer assim, ó, aqui vai ser mais rápido, usando um atalho. Ele vai pegar tudo isso, ele vai fazer tudo isso para nós. Então, agora, por padrão, quando eu coloco esse requesting mapping e eu coloco /professores, aqui é feito concatenações, tá bom? Então, aqui, quando eu acessar /professores /new, vai cair aqui, tá bom? É só um jeito da gente evitar de colocar /professores toda hora. Então, se eu fizer aqui, ó, reload, ó, tá funcionando, ó. Ó, agora caiu, agora voltou. Agora realmente está funcionando com isso aqui. Então, é só um jeito para a gente evitar tendo que colocar tudo isso toda hora. Então, vamos continuar aqui, ó, na nossa parte lá embaixo aqui da edição. O que nós vamos fazer é muito parecido com um show, né? Então, eu vou até fazer aqui em cima. O que nós temos que fazer é pedir para o nosso repositório de professores buscar do banco de dados o registro de professores com o ID que nós estamos passando. Então, estamos fazendo isso. Então, novamente, a gente vai ter aqui, ó, vou até copiar daqui, ó, nós vamos ter um objeto opcional que nós estaremos atrelando um objeto professor, uma entidade professor nesse objeto opcional. Nós podemos fazer então o seguinte, ó, exatamente como está ali no show. Ó. Se tiver, dentro do opcional, tiver presente, né, um dado, um retorno do banco, né, um retorno de um objeto mesmo, a gente vai fazer alguma coisa. Caso contrário, eu vou adotar a mesma solução aqui do show, que é voltar para dar um redirect para a parte para a listagem de professores. Novamente, a gente poderia fazer uma mensagem de erro, uma página, alguma coisa nisso. Eu não vou perder tempo fazendo isso, porque eu quero mostrar mais o funcionamento do back-end, mas fique como exercício para vocês fazerem isso. Agora, caso a gente tenha sucesso nessa busca, o que eu quero fazer é carregar o meu formulário. Então, uma coisa que eu quero fazer é o seguinte: eu quero carregar esse professores edit e eu quero passar esses dados desse professor, para que carreguei aqui, ó, que está no opcional, então que a gente vai ter aqui um professor igual a optional.get. Então, a gente quer passar esses dados desse professor para esse formulário, né, para carregar. Nós vimos nos vídeos passados que para formulário, a gente não deve expor o objeto mesmo, né? Porque nem todos os parâmetros, no geral, não sei, talvez em alguns casos, mas nem sempre você vai querer passar todos os parâmetros para edição nesse formulário ou para inserção de novos dados. Então, a fim de proteger, a gente usou um objeto DTO, Data Transfer Object, que é a nossa requisição, um novo professor. Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte: eu quero passar apenas para os parâmetros, atributos desse objeto DTO, dessa requisição. Eu quero pegar o que está no professor e montar esse objeto para ser exposto lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa classe de professor. Aqui a gente viu, nós criamos um toProfessor, né? Então, a gente tem uma requisição, novo professor, e nós colocamos um toProfessor. Então, o que eu quero fazer agora
é mudar isso aqui, ó. Eu quero fazer agora, em vez de um to, eu quero fazer um from. A partir de um professor, que eu vou passar por parâmetro, eu quero criar eu quero atribuir, na verdade, os campos do meu DTO, né, do meu objeto DTO, específicos que eu quero, né, a partir desse valor de professor. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero agora, não vou retornar nada, eu vou ter um from professor, que vai receber um professor aqui. E o que eu quero fazer é, para cada campo do meu DTO, que por acaso são os mesmos campos que vem do professor, então são iguais, mas não necessariamente poderiam ser, poderia acontecer da tua entidade ter muito mais campos, atributos do que você queria mostrar no formulário, mas para cada um dos campos que eu quero mostrar no formulário, eu vou pegar esse dado do objeto professor que eu recuperei do banco. Que então vai ser um this, e o this aqui desse requisição novo professor. Eu vou ter um nome, por exemplo, então eu vou pegar aqui um professor.getNome, tem um this.salário, eu vou ter um professor.getSalário, e eu vou ter um this.statusProfessor, que eu vou recuperar aqui de professor.getStatusProfessor. Fiz isso. Então, agora, a partir de um dado professor que eu tenho no banco, que está mapeado nesse objeto professor, eu estou recuperando essas informações. Então, note que nesse caso eu não estou levando o ID, tá? Eu não estou levando o ID desse professor aqui. Poderia levar, poderia adaptar, mas eu não estou fazendo isso nesse momento. Então, agora, feito isso, ó, então a gente vai criar agora, então, aqui na nossa requisição, na verdade, ó, requisição que já tenho criado esse objeto, eu vou passar o método fromProfessor, que vai copiar todos os parâmetros que eu quero, todos os atributos do professor que eu carreguei no banco, para onde que eu quero. Então, fazendo isso, ó, agora eu vou carregar essa página de edição, é para funcionar. Então, vou voltar aqui, se carregou, vou dar um refresh. Tá aqui, ó, estou editando o primeiro, que é isso aqui, ó, o primeiro está no edit e está vindo aqui, ó, Batman, salário e status. Isso tudo estava sendo feito no formulário que a gente já tinha feito lá, né? Nosso formulário que estava no new, eu simplesmente copiei esse arquivo, é o mesmo formulário aqui no edit, então eu estou levando um objeto requisição novo professor que está no nosso, que é um Data Transfer Object, está associado a esse formulário e para cada campo, né? Eu tenho aqui o TH Field, eu estou colocando o valor desses atributos. Então agora eu estou trazendo o valor de edição para cá. Mas uma coisa faltou, né? Eu quero mostrar o ID do professor aqui. Então aqui a gente tem algumas alternativas que você pode fazer. Uma delas é você vir aqui no teu Data Transfer Object e você colocar o ID aqui, mas isso é perigoso. Porque se você adicionar que você também quer transferir informações de ID, note que quando você querer criar um novo professor, você não quer que ele passe um campo de ID, porque esse campo de ID ele vai ser gerado automaticamente no banco de dados. Você não quer permitir que ele seja inserido. Então, se você colocar que o teu Data Transfer Object pode receber ID, vai ter aquele mesmo problema. Mesmo se você não colocar aqui um campo para o ID, eu poderia criar, né, editando o HTML aqui na página, eu poderia criar aqui um novo input, colocando o nome ID, e automaticamente eu conseguiria passar esse valor ID que eu não quero passar. Então, para resolver isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui, então, edit. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou criar mais uma... Cadê o nosso controller? Eu vou criar aqui, ó, para o nosso Modern View, um atributo que eu vou querer passar, que é um Add Object, né? Eu vou falar que eu quero aqui o Professor ID, ó. Professor ID. Então, só nessa parte de edição, eu vou passar esse atributo que ele não vai ser recebido no formulário, não vai ser manipulado pelo formulário, então vai ser um atributo que eu estou pendurando na nossa requisição, nesse modelo, né? E vai ser o quê? Vai ser o Professor Get ID. Então agora, quando a gente for para o nosso formulário de edição, a gente tem que a nossa página renderizada, ela tem acesso a esse valor da nossa requisição, que está pendurado aqui, esse objeto, esse atributo, e também a gente tem essa requisição, esse objeto requisição novo professor, que também vai ser passado e está sendo atrelado ao nosso formulário. Então, feito isso, eu posso vir aqui na nossa edição, e aqui no título, eu posso fazer aqui, ó, no título eu posso melhorar aqui, ó, e colocar agora... Abre e fecha assim. E eu coloco... como que é o nome? Acho que é Professor ID, né? Professor ID, ó. É isso que eu quero. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima no título. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Professor ID.
Então agora quando a gente fizer reload está vindo nulo. Agora acho que tem algum errinho aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que está acontecendo aqui no servidor. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu acho que o problema está aqui, ó, que a gente está passando no head. No head a gente não vai poder passar, porque eu acho que o head, né, é a configuração da página, a gente não vai poder passar isso, ó. Tanto que eu acho que fizer isso vai dar certo. Ó, no nosso show, nós colocamos só novo professor, não colocou o ID do professor. Então aqui eu vou colocar editar professor e não vou colocar isso. Acho que agora vai dar certo. Agora deu certo. Então era isso mesmo, a gente não pode passar isso no head, tá? Porque o head aqui vai fazer o carregamento das coisas, né, das configurações da página mesmo, então não podemos passar isso lá, né? Nesse momento de carregamento nós não teremos esse valor aqui. Muito bem, temos aqui o ID, fizemos isso. A última coisa que eu vou querer fazer aqui para terminar é o seguinte, ó. Note que aqui a gente criamos um objeto chamado requisição novo professor, mas agora a gente vai querer fazer isso também para a parte de edição. Então talvez esse nome não esteja muito legal. Então eu vou vir aqui, ó, vou refatorar esse nome, vou vir aqui nos arquivos, cliquei com direito, vou vir aqui, ó, refactor, rename, vou chamar aqui de requisição professor talvez, mas eu vou colocar requisição form, que vai vir de formulário, professor. Poderia estar outro nome, se tiver um nome mais criativo, um nome melhor, você dá outro nome aí, mas aqui vai ser requisição form professor. Então vamos ver se o IntelliJ já foi inteligente o suficiente para refazer tudo. Ó. Então aqui a gente tem uma requisição form professor, aqui eu acho que não vai ter problema. Vamos ver aqui, ó. Aqui não, ó. Nos nossos HTMLs não. Então aqui vai ser uma requisição form professor. E no show não, né? No new também, requisição form professor. Então vamos ver. Aqui ele vai carregar a página. Ó. Carregou, vamos ver agora. Aí, beleza. Só mudamos isso aqui e está funcionando o nosso sistema de atualização. Então a gente pode fazer a atualização. Ah, o status não tá, ó. A gente tem que carregar o status também, ó. Tá vendo? O status não tá quando a gente faz, porque olha só como tá. Ó. Foi bom que a gente viu esse erro aqui, ó. Aqui quando a gente vai fazer um novo, cadê, ó? No show, não é o show, eu tô aqui no controller, no novo, a gente passa também a lista status professor. Eu tenho que passar essa lista também toda vez que eu quiser carregar um form. Então, isso que eu quero fazer. Então, isso que eu quero fazer. Agora, salvei aqui. Ficar carregando. Uma hora caiu a página. Carreguei de novo. Deu um erro. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deu um outro erro. Não, era um erro só de carregamento. Agora, nós temos, então, o carregamento da edição. Não fizemos ainda a parte de submissão, isso aqui ó, não vai estar legal, a gente vai mexer isso na próxima, porque ó, a action está errada, a gente vai mexer isso no próximo vídeo, mas o que nós fizemos aqui então foi criar a nossa página de requisição, a nossa página de edição e o nosso controller, nossa action no nosso controller para carregar essa página e tudo mais. No próximo vídeo a gente vai alterar esse formulário aqui, criar a action para fazer o update no nosso banco de dados, né, baseado nisso, e depois a gente vai criar também mais um fragmento para deixar esse formulário, que é a mesma coisa, basicamente é o mesmo formulário, ó. Se eu der aqui, ó, ficar mostrando, cadê? O new, ó, vou colocar o new aqui, ó. Se eu ficar mostrando, ó, é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar nesse formulário, que nós veremos no vídeo que vem, é que a action para onde vai ser feito essa requisição, para onde vai ser feito esse mapeamento, vai ser diferente. Nós não utilizaremos essa action, a gente vai utilizar uma action aqui para update, que não vai ser necessariamente essa, vai ser parecida com essa, a gente vê no próximo vídeo então. Então é isso por hora, pessoal. Até o próximo vídeo de Spring MVC.